Para ser empresário, o primeiro requisito é ter uma ideia. Ou seja, no mundo em que existem tantas empresas, tantos produtos, tantos serviços, no que é que o produto que eu quero oferecer, no que é que o serviço que eu quero criar se diferencia dos outros. E tudo começa por aí, pela ideia. Uma vez que eu tive essa ideia, depois é necessário colocá-la em prática. E aí entra o segundo ponto que eu diria que é a estratégia. Ou seja, é necessário definir objetivos, é necessário definir um caminho. O negócio não se navega por si próprio, não se navega à vista, é necessário poder de antecipação e a estratégia tem um poder e uma importância fundamental. Depois eu diria que o terceiro requisito será uma dose muito grande de paixão, ou seja, eu até diria quase de loucura. Nos dias que correm, quando alguém cria um negócio, quando alguém cria uma nova empresa, as garantias de sucesso são poucas ou nulas e portanto é preciso ter alguma coragem, alguma paixão e gostar de tudo que se faz, porque de facto sem essa dose de convicção e sem essa dose de amor, eu diria, pelo negócio, tudo se torna muito mais difícil. E depois, como quarto requisito, eu diria que é uma questão de recursos, sejam eles financeiros, sejam eles equipamentos, sejam eles computadores, há uma série de recursos que são de facto necessários para montar uma empresa. No entanto, o mais importante deles todos, eu diria que são os recursos humanos, ou seja, estar rodeado de pessoas competentes. Isso de facto é aquilo que me parece o mais importante. Para encontrar estes recursos humanos competentes, não podemos apenas, digamos assim, trabalhar com a prata da casa. É necessário, de facto, termos uma visão aberta do mundo e, portanto, trabalhar em parceria. Quando falo em parceria, estou a falar com os bancos, estou a falar com os fornecedores, estou a falar com os próprios clientes e também com os institutos de ensino superior. Ou seja, a ligação empresa-ensino superior é, de facto, importante. Muitas vezes as velocidades não são as mesmas, normalmente as empresas querem para ontem, mas de facto é necessário criar aqui sinergias e conseguir que de facto parte a parte possa haver aqui um ganho entre aquilo que são os institutos de ensino superior e aquilo que são as valências das empresas. Um aluno recém-licenciado, quando entra numa empresa, como a nossa, ainda tem um caminho a percorrer. É necessário perceber que de facto o facto de ter passado 3, 4 ou 5 anos a estudar não significa que vai entrar na empresa e que já está pronto a produzir. Há aqui uma determinada componente teórica que o aluno de facto tem que ter, o recém-licenciado tem de facto ter essa componente teórica, mas depois há todo um caminho que tem a ver com a questão prática, com a questão de facto de transformar essas competências teóricas depois em mais valências práticas e em mais valor acrescentado para a empresa. E isso é de facto um aspecto muito importante. Eu penso que são iniciativas como esta, o Make It Work, que de facto podem aproximar estas três entidades, eu diria assim, o ensino superior, as empresas e os alunos. É de facto importante que todos nós possamos olhar para aquilo que são as nossas competências, são as nossas mais-valias e aproveitar as dos outros. Eu penso que para a empresa este tipo de programas tem muito interesse pelo facto de poder contactar com aquilo que é um conhecimento mais teórico, mas que não deixa de ter a sua importância e a sua mais-valia. Para as universidades, para os institutos politécnicos, de facto eu penso que isto é bastante importante, ter um contacto com a realidade, ou seja, para além daquilo que pode ser o conhecimento teórico e aquilo que ensinam os seus alunos, eu diria que está nos livros, o facto de poderem também contactar com as empresas, perceberem quais são as necessidades que as empresas têm, o que é que precisam e poder, por causa disso, apontar, digamos, aquilo que também que é a investigação e aquilo que são as necessidades que as universidades têm também de investigar e apontá-los num caminho que depois possa ser concretizado pelas empresas, preferencialmente, evidentemente, as empresas portuguesas. Para os alunos, eu acho que de facto este tipo de programas são bastante importantes. Isto porque, se um aluno pensa que o facto de passar 3, 4, 5 anos, como disse há bocado, num curso, lhe dá depois de facto todo o conhecimento e pensa que chega à empresa e que é capaz de produzir e que é capaz, entre aspas, de ensinar toda a gente aquilo que é necessário fazer, está de facto bastante enganado. E o facto de poder passar ao longo do curso algum tempo e algum contacto com a realidade, com as empresas, de facto parece-me uma mais-valia tremenda, quer a nível curricular, mas sobretudo a nível da experiência, aquilo que depois o colaborador poderá trazer à empresa quando iniciar dentro do seu trabalho. Quando fomos confrontados com essa possibilidade de fazer esta parceria, mais é a nível do Make It Work, pensámos que poderia ser interessante lançar esse desafio aos alunos e que pudessem de alguma maneira
ao fim e ao cabo, identificar um produto, identificar um cliente. Esse produto pode ser um brinde, pode ser um produto do cliente propriamente dito, pode ser uma garrafa de licor beirão, pode ser uma sapatilha da Nike, pode ser um chapéu, pode ser uma caneta, pode ser o que o aluno assim desejar. Ou seja, o primeiro desafio será escolher o produto, escolher o cliente, e depois a ideia será, ao fim e ao cabo, criar um conceito, criar uma máquina, um conceito que de alguma maneira possa ter algum interesse e alguma criatividade para esse próprio produto. Não estamos à espera, digamos assim, que o critério principal deste desafio seja a executabilidade da ideia. O mais importante, de facto, será a questão da criatividade. E, portanto, estamos com grande expectativa e achamos que vai ser um dia muito interessante, e penso que os alunos terão muito a ganhar em participar neste programa.